nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje, excepcionalmente, eu serei a sua professora de língua portuguesa, tá certo? A professora Camille Borba está com outras demandas e não pôde estar com a gente aqui hoje, mas semana que vem, nas próximas aulas, ela volta, tá certo? E hoje, vocês ficarão comigo e na companhia de Amanda e também da professora Adriana Maria. Então, antes de começar a nossa aula, eu quero lembrá-los de de fazer o login lá no app do Educa Recife para ter contato com o chat e se comunicar com a gente. Ó, os QR Codes estão aí na sua tela, você pode baixar na loja e se direcionar ao nosso chat, tá certo? Vamos falar com a professora Adriana para ela dar um oi para vocês? Olá, meus amores, estou aqui, tá? Para interagir com vocês, a aula está maravilhosa, então vamos juntos. Isso. Quem faz a tradução hoje para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. Então vamos lá. Hoje a gente dá continuidade e encerra o assunto de travessão que vocês já viram com a professora Camila em outras aulas, tá certo? Hoje nós finalizaremos os nossos estudos sobre o travessão. E a gente começa, né, antes da gente começar o nosso conteúdo de fato, dá uma respirada aí, e se conecte no chat, como eu tinha falado, busquem lápis, caneta, caderno, tudo que vocês precisarem para fazer as anotações de vocês. Se vocês estiverem assistindo pelo celular, vocês podem tirar print da tela, caso queiram, etc. E sempre pode reassistir, né, minha gente? Tanto no app quanto no nosso canal no YouTube. Vamos lá, minha gente, hora do gabarito. A professora Camille tinha feito um exercício com vocês, na qual ela falava que ela recitou, né, esses versos de Canção do Exílio. Então, ela tinha usado para uma atividade para que vocês reconhecessem o uso dos travessões nesse caso específico. Bora dar uma lida? Ó. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem primores que tais não encontra o cá. Em cismar, travessão, sozinho, à noite, outro travessão, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, nesse exercício, ela pediu que vocês reconhecessem o uso do travessão, que o travessão duplo indicava nessa frase especificamente. Ó, aqui, ó, em cismar, sozinho, à noite. Então, eu faço uma pausa para colocar uma outra ideia, e aí eu retomo o que eu estava falando na outra. Bora ver as opções? Ó, a gente tem opção A, uma citação. Será que é uma citação? O que é uma citação? É quando eu pego a fala de alguém e incorporo no meu texto. A gente tem uma interrupção, é quando ocorre uma interrupção abrupta do pensamento, né? A gente tem C, intercalação, que é quando eu intercalo as ideias, elas conversam, mas aí eu vou adicionando coisas a mais. A gente tem a opção D, discurso direto, que é quando se tem a fala de uma personagem, né? A gente muito utilizado nos romances, nos livros e nos contos. Letra E, discurso indireto, que é quando o narrador vai falar fulano disse. E aí, esse fulano disse fica no discurso indireto. Tá certo? Então, aqui, como está respondido aqui, é uma intercalação de ideias. Ó, vamos começar a aula de hoje lendo um conto Ponto de Vista de João Anzanello Carrascosa. Ele utiliza aí personagens como se fossem, na verdade, sinais de pontuação, como se fossem personagens. E a gente vai dar uma lida nesse conto que é bem interessante agora. Tá certo? Bora lá! Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Esta história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria, os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, vírgula, quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. Então, aqui, nessa primeira parte, a gente já tem a aplicabilidade dos sinais de pontuação. Então, o travessão como marca do discurso direto, né? E a vírgula como separação de períodos. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar atenção, já nos puseram 2 vezes neste diálogo. O mesmo digo eu, comentou o 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão.
Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão, como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. Reticências. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. E muda sim, minha gente, porque a nossa intenção sozinha não basta. Ela precisa ser intercalada pelo uso correto da pontuação. Então, por exemplo, aqui, aspas podem indicar uma ironia ou pode dar ênfase a o que está sendo dito. Então, ele utiliza aqui, o autor utiliza as personagens como o próprio sinal de pontuação para explicar o papel que cada uma delas tem no texto. E cada um está defendendo seu peixe, né? Defendendo a sua importância com relação à escrita. O diálogo continua. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Porque se não tiver ponto de interrogação, "a guerra começou" pode ser uma afirmação, né? Então, o ponto de interrogação é necessário toda vez que a gente for fazer uma pergunta, porque senão não tem como sinalizar a entonação daquilo que a gente está falando. Ou seja, quem está lendo o meu texto não vai conseguir identificar que é uma pergunta, pode achar que é uma afirmação. Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza, a guerra começou. Tá vendo como é diferente se eu utilizo o ponto de interrogação e o ponto de exclamação? Tá vendo como a pontuação vai interferir no que a gente consegue compreender de um texto? Olha nós aí de novo, disseram as aspas. Pois eu estou presente desde o comecinho, disse o travessão. Porque todo esse texto ele é marcado pelas falas das personagens, né? E toda vez que uma personagem diferente fala, o travessão vai aparecer para indicar esse discurso direto, tá certo? E as aspas ali estão como para exemplificar o exemplo, ou seja, se eu mudo a interrogação pela exclamação, ficaria dessa forma, não foi a forma utilizada. E aí a gente coloca entre aspas. As aspas são muito utilizadas também no nosso dia a dia, né? A gente costuma falar qualquer coisa, ironizar e fazer as aspas assim, no ar, como para exemplificar. A gente também usa na oralidade, né? Mesmo que a gente não esteja escrevendo um texto. Tem hora em que, para evitar conflitos, não basta um ponto, nem uma vírgula. É preciso os dois, disse o ponto e vírgula. E aí eu entro. O melhor mesmo é nos chamarem para trazer a paz, disse a vírgula. Então, que nos usem direito, disse o ponto final. E pôs fim à discussão. Porque toda vez que a gente precisa encerrar um assunto, encerrar um período, encerrar um parágrafo, a gente precisa utilizar o ponto final, tá certo? Senão o texto fica solto, fica aberto, qualquer um pode emendar. Vamos lá. O autor brilhantemente pontua o texto de acordo com as funções dos sinais de pontuação, né? Ao mesmo tempo que, nos diálogos das personagens, já vai descrevendo as funções de cada um dos sinais de pontuação. Assim, ele cria um texto com humor e cria uma ponte entre as regras gramaticais do português. Veja que inteligente, ele não apenas cria um diálogo super inteligente com relação a personagens que são exóticos, que são diferentes, ninguém nunca pensou, né, em utilizar sinais de pontuação como personagens, mas também ele ao mesmo tempo é muito didático, porque ele já vai utilizando esse exemplo para inserir as próprias regras gramaticais. E aí você já pode pensar em um exercício, em reler esse texto, já pensando no que pode absorver, no que pode ser internalizado de regras gramaticais. Vocês pararam para pensar que durante as nossas aulas, na função da pontuação da escrita, vamos conhecer um pouco sobre a história da pontuação e exercitar a prática disso? A gente vai fazer aqui um caminho um pouquinho histórico para falar sobre a história da pontuação. Será que sempre foi a mesma? Como será que ela surgiu? A pontuação é um sistema de sinais visíveis criado nos primórdios da escrita para ajudar na leitura. Antigamente, escrevia-se sem separar as palavras e era difícil distinguir os conjuntos que formavam uma ideia. A leitura em voz alta era essencial para se perceber o sentido do que estava sendo escrito, né, minha gente?
Nos séculos 4 e 3 a.C., faz um tempo, alguns pergaminhos traziam pontos separando palavras, mas isso logo desapareceu. Ou seja, no comecinho, minha gente, enquanto a escrita estava sendo desenvolvida, então a gente não tinha, talvez, um alfabeto organizado, a gente não tinha os sinais de pontuação de forma tão organizada e a gente não tinha um sistema escrito que fosse divulgado em massa, o grande recurso utilizado era a oralidade. Então, essas marcas discursivas que estão no texto escrito hoje, né, que a gente tem o ponto, a vírgula, a travessão, as aspas, a intenção por trás do uso desses sinais de pontuação estavam presos à escrita, à oralidade, perdão. Então, a intenção era sempre dada. Se eu sou mais irônico, eu preciso fazer a entonação da ironia. Tá certo? Com o tempo, com o advento da escrita, propagação e organização da gramática, que só chegou muito depois dos primeiros escritos, é que se começou a configurar como seria a língua, especialmente a língua portuguesa, como nós conhecemos hoje. A primeira revolução foi feita pelos sacerdotes da Igreja Católica, com o Códex, o precursor do livro atual. Então, era um código utilizado pela Igreja Católica em que eles organizavam os seus dogmas, os seus pensamentos, certo? Nos seminários, cada padre tinha um exemplar manuscrito da Bíblia. A récita em conjunto exigia sinais comuns que ajudavam a localizar a passagem estudada. Para diminuir o risco de erros, os copistas inventaram marcas. A mais comum era a maiúscula vermelha, de onde se originou o termo rubrica, de ruber, vermelho em latim. No século VIII d.C., quando a separação de palavras passou a ser feita com um espaço em branco, a pontuação adquiriu a função de separar unidades sintáticas, semânticas, discursivas e prosódicas maiores. Aqui a gente tem dois fatos importantes. Primeiro, o surgimento da rubrica, ou seja, que vem de rubro, vermelho, como sendo essa parte destacada do texto. E aqui o outro ponto importante é que foram os padres e sacerdotes que primeiro pensaram em separar as palavras utilizando espaços em branco. Então, quando a gente ainda não tinha essa organização, as palavras vinham todas grudadas. E isso dificultava bastante a leitura, né? Então, separando, como a gente faz hoje, até os dias de hoje, é muito mais fácil identificar um período, uma frase, quando uma oração termina, quando outra começa, né? Esse tipo de organização levou tempo para ser construído. Ele não foi feito assim de forma efêmera da noite para o dia, tá certo? Embora a gente já tenha nascido, né? A gente que nasceu com a língua toda estruturada, toda organizada, a gente acha que ela sempre foi assim. Mas não é bem assim. Ela tem uma história, ela evolui. A língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, elas estão vivas, né? E vão se transformando ao longo do tempo. Com o surgimento da imprensa, os editores impuseram uma padronização, mas a maioria dos autores não se preocupava com esses sinais pequenos, que parecem vermes, como teria dito o filósofo Voltaire, lá no século XVII. Em contrapartida, Victor Hugo, lá no século XIX, travou brigas ferrenhas com seu editor belga, que teimava em acrescentar vírgulas em suas poesias. Então, há muitos poetas que não gostam quando um editor, quando alguém que vai tratar o texto que eles fazem alterações, colocam vírgula, sinais de pontuação. Mas, lembrando que a gente tem a licença poética do eu lírico, do autor, da obra, do poeta em si, mas a gente também precisa manter uma coesão, uma coerência mínima do texto, para que ele chegue mais compreensível para as pessoas, né? Se a gente não colocar nenhum sinal de pontuação, será que a gente vai conseguir entender facilmente o que é dito? Será que pode gerar aí algum problema de interpretação, né? Vocês gostam de palhaços, minha gente? A gente vai aprender um pouquinho aqui da arte da palhaçaria. Por quê? Porque os palhaços, durante muito tempo, eles fazem parte da cultura popular da gente, estão na nossa vida, estão no circo o tempo todinho. A gente cresceu pensando na figura do palhaço. E durante algum tempo, os palhaços, junto com os mímicos, praticaram uma arte muda, né? Eles faziam gestos para indicar a cena, mas não havia um diálogo, ou seja, a construção de um texto com a utilização de sinais de pontuação. Então, a gente vai ver um pouquinho da história da palhaçaria.
A arte da palhaçaria remonta ao século V depois de Cristo, lá no Império Romano, minha gente. No Antigo Egito, o bobo era a figura que entretinha as pessoas poderosas do governo. Já na China, os palhaços adquiriram um papel importante, podendo inclusive fazer com que o imperador mudasse de ideias e suas decisões. Ou seja, a figura do palhaço, que pode ser uma figura para entreter, né? Hoje a gente tem muito ligada ao riso, já foi muito importante para a história da humanidade, influenciando até as pessoas importantes do governo, porque ele servia justamente para entreter a corte, para entreter o rei, para trazer humor e leveza a esses lugares. Já no início da Idade Média, um pouco depois, os artistas perambulavam por toda a parte para atuar onde pudessem para sobreviver, participando de feiras e várias regiões. Os personagens mais importantes eram os palhaços, que levavam uma bola atada por um barbante, com o qual iam batendo nos espectadores e gritando espaço, espaço. E aí você tem a instauração da figura do palhaço como sendo essa pessoa que traz leveza, que vai fazer, que é o protagonista hoje em dia do circo, né? Todo mundo espera ver um palhaço no circo. O palhaço também foi inspirado no bobo shakespeariano, minha gente, e influenciado pela comédia dell'arte italiana, que surgiu lá no século XVIII, para subverter apresentações desequilibristas nos espetáculos do circo moderno. O palhaço surgiu para ridicularizar as atrações oficiais do picadeiro. O palhaço traz à cena o grotesco, o estúpido, e ele busca muitas vezes fazer essa comédia de forma física, né? Para fazer com que as pessoas também critiquem certos comportamentos e, através dessa ridicularização, conseguir o riso, conseguir alcançar, fazer com que as pessoas riam. Algumas pessoas têm medo de palhaço, né, minha gente? Isso é chamada de courofobia, tá certo? Então, que é realmente uma síndrome séria. Existem pessoas que têm medo de palhaço e que não chegam nem perto, né? Eu confesso que eu tinha uma certa cisma com o palhaço. Aí fui crescendo, fui entendendo que tem uma pessoa ali por trás daquela maquiagem pesada, daquele nariz vermelho. E aí eu fui naturalizando isso. Então não precisam ter medo de palhaço, a não ser que você tenha fobia, tudo bem. Mas é importante humanizar sempre essas figuras, especialmente as figuras históricas, né? Agora assistiremos, minha gente, para vocês terem uma ideia de como funciona a arte da palhaçaria, duas colegas nossas aqui, a Marieta e a Serafina, na pantomima Troca-Troca. É uma animação muda, mas que a gente vai ver que tem uma historinha por trás sendo contada. Bora lá? História divertida, elas não precisaram ali falar nenhuma palavra, ou seja, não houve uma estrutura textual, né, com sinais de pontuação, mas houve sim uma história, né? Imagina se a gente precisasse fazer o caminho oposto, partir, porque normalmente quando a gente vai para o cinema, para a TV, a gente parte de um texto para uma adaptação visual. E quando a gente faz o contrário, a gente parte do vídeo para adaptação textual, minha gente. Então, vamos pensar aqui como é que ficaria a escrita de um textinho para esse vídeo específico. Ó, a gente poderia escrever assim. Primeiro, a gente vai escrever sem pontuação nenhuma, para ver se a gente entende.
Marieta chegou em frente ao espelho e começou a se arrumar, ajeitou-se, alisou os cabelos e acessórios. Quando foi para a sala, acreditou ter visto seu reflexo diferente, como se fosse uma pessoa serafina. Interpretava o espelho de Marieta, repetia-lhe os gestos com precisão. Marieta ficou intrigada, não fazia sentido que Serafina fosse seu espelho. Quando Marieta tocou o espelho, que era Serafina, confirmou que era apenas Serafina, pregando-lhe uma peça descoberta, a brincadeira, e elas se abraçaram com amizade. Misericórdia, né, minha gente? Até eu fiquei confusa. Olha, entendi quase nada. Entendi que tem uma história sendo contada. Contudo, a gente percebe que a ausência de pontuação faz com que a gente crie uma dificuldade de interpretação, ou seja, quem estava olhando no espelho era Marieta, era Serafina. Por que que elas se confundiram? Será que vocês saberiam me dizer aí, sem colocar nenhuma pontuação? Fica mais complicado, né? Eu tenho certeza que talvez vocês possam ter sentido alguma dificuldade também. Então, a nossa ideia é justamente pensar, olha, se um texto sem pontuação se torna muito complexo de ser compreendido, e perceberam isso já os sacerdotes naquele tempo que eu falei para vocês, a gente precisa organizar, né? Porque com a organização a gente vai conseguir fazer com que todo mundo entenda. E aí o roteiro dessa animação, desse vídeo, vai ser estabelecido. Notaram que o texto parece confuso e sem sentido? Lido de uma única vez, e olha que eu li numa carreira, né? Por quê? Porque os sinais de pontuação também ajudam, inclusive, na nossa intenção, no ritmo em que o texto é lido. Como será que poderíamos pontuá-lo? Fazendo uso de nossos conhecimentos adquiridos nas aulas, minha gente. A gente vem falando de um tempo, a professora Camille está o tempo todinho aqui falando com vocês sobre a importância da gramática, sobre a importância da pontuação. Então, como é que a gente pode pontuar esse texto? Bora ler de novo, usando os sinais de pontuação que a gente tanto aprendeu, vírgula, ponto, aspas. Vamos lá. Marieta chegou em frente ao espelho e começou a se arrumar. Já temos uma ordem de acontecimentos. Ajeitou-se, alisou os cabelos e acessórios. Ponto. Quando foi para a sala, acreditou ter visto seu reflexo diferente, como se fosse outra pessoa. Serafina interpretava o espelho de Marieta. Repetia-lhe os gestos com precisão. Marieta ficou intrigada, não fazia sentido que Serafina fosse seu espelho. Quando Marieta tocou o espelho, que era Serafina, confirmou que era apenas Serafina pregando-lhe uma peça. Descoberta a brincadeira, elas se abraçaram com amizade. Aqui a gente consegue perceber muito nitidamente como os sinais de pontuação vão interferir na minha leitura. Agora eu entendi tudo, passo a passo do que foi feito aqui, da brincadeira entre as palhacinhas, de fazer com que uma pensasse que a outra era o espelho de si, quando na verdade não tinha espelho nenhum. E aí a gente tem a utilização das aspas para marcar que esse espelho, na verdade, é falso. É um só que não, né? Era um espelho, só que não. Então, as aspas marcam justamente esse indicativo de que uma coisa não é legítima, ela é falsa, ela é ilusória, tá certo? E as demais pontuações, a vírgula, o ponto final, vão organizando aí os períodos, para que a gente consiga entender quais as ordens das ações tomadas pelas personagens. Seria a pontuação capaz de modificar o sentido drasticamente, minha gente, de alguma coisa? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui agora. Eu trouxe um outro textinho, um conto chamado O Mistério da Herança. A gente vai ler esse conto para tentar entender. Um homem rico estava muito mal, gente, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava fazendo para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação, minha gente. Olha que grave. E ele escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Vamos ver o que a gente pode entender disso. Para quem ele deixa a fortuna, minha gente, existem várias hipóteses. Como é que a gente pode reorganizar esse texto? O sobrinho logo quis organizar assim, deixo meus bens à minha irmã, interrogação. Não, exclamação.
A meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro, ou seja, não deixou dívidas para o sobrinho, nada dou aos pobres. Então, o sobrinho organizou o conto de acordo com os interesses dele, organizou a pontuação do testamento, né? A irmã chegou em seguida e disse assim, ó, não é assim não a pontuação não, é do meu jeito aqui, ó. Deixo meus bens à minha irmã, ponto. Não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Então, a irmã já modificou completamente para os seus próprios interesses. E o padeiro? Puxou a brasa da sardinha para o seu lado e disse assim, ó, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. E por último, a gente tem os pobres, né, que fizeram a sua própria interpretação do testamento também. Disseram assim, ó, deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Então, perceba como a pontuação fez um serviço diferente para cada um aqui. Todo mundo usou do jeito que quis e favoreceu a si próprio, né? Então, é isso, minha gente. A nossa aula vai acabando por aqui. Eu vou passar para a professora Adriana para ela dizer como é que foi o chat e poder se despedir. Então, pessoal, o chat continua aqui, os alunos continuam aqui assistindo. Até mais, pessoal. Até a próxima. Gente, foi um prazer ficar com vocês aqui a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido como a pontuação pode mudar completamente a compreensão de um texto, consequentemente, como a gente se relaciona com as outras pessoas. Semana que vem a professora Camille está de volta. Foi um prazer, um cheiro e até a próxima aula.